Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anunciará o vosso louvor. Gratidão a Deus. Esse dia de hoje nós somos convidados a olharmos para nós, olhar também ao nosso redor e perceber a presença de Deus nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas, olhar essa presença de Deus, esse sinal do amor de Deus naquilo que acontece no dia a dia da nossa vida. Agradecer a Deus pela cama, agradecer a Deus pelo pão, agradecer a Deus pelo olhar, né? Pelo sorriso de uma criança ou de um adulto, de um idoso. Agradecer a Deus por Ele nos dar mais um dia para viver na Sua presença. Por isso, meu irmão e minha irmã, quanto mais a gente agradece, mais a gente é feliz, mais a gente tem paz. Mas quanto mais agradecemos a Deus por aquilo que Ele nos oferece, mais os nossos problemas diminuem. Pode ter certeza disso. Se a gente for deixar para agradecer quando acabar todos os problemas, nós nunca vamos agradecer porque problemas sempre teremos. Mas quando a gente agradece, os problemas com certeza eles vão aos poucos diminuindo. Por isso, meu irmão e minha irmã, vamos nesse momento, em silêncio, agradecer ao nosso Deus da vida. Primeiro, porque nós temos essa oportunidade de rezarmos todos os dias, de tirar esse tempo para estar com Ele. E estando com Deus, nós também temos a oportunidade de apresentar a Deus todas as pessoas que pediram as nossas orações. Apresentar a Deus todas as pessoas que amamos. Por isso queremos trazer presente e apresentar ao Senhor a Joana Dark, a Júlia dos Santos e a sua mãe. Queremos apresentar ao Senhor o seu Deuripe Souza Barbosa, a pequena Helena Adália, o seu Acácio Ramos da Silva. Apresentar ao Senhor a Lucivânia, apresentar também toda a sua família. Queremos nesse momento apresentar a Deus o Alex Mota Gil e todos os seus familiares. Queremos apresentar ao Senhor a família de Teresa Bezerra, a Eduarda Neri, a Leiliane Oliveira, o João Batista Barbosa de Souza, o Damião, o seu Damião Ângelo. Queremos apresentar ao Senhor a Keila Jubiele Alves Marinho, o Natanael e todos os seus familiares. Queremos apresentar ao Senhor a Rosana, o Jorge e a Milena, o seu Sebastião Brito Santana, o Railton Vieira, a Chacha Emília, a pequena adolescente Ana Rita e todos os seus familiares, o Gilberto de Jesus Barbosa. Queremos apresentar ao Senhor a Solange e a Eliane, a Emanuela Oliveira Almeida. Quero nesse momento, mais uma vez, colocar no colo de Deus, nos braços de Deus, o bebê Pedro Dantas Amorim. As notícias que eu recebi hoje não são muito boas, porque ele teve uma pequena recaída, né? Mas a gente vai pedir continuar rezando, colocando sempre que você lembrar, coloque o pequeno Pedro Dantas Amorim no colo de Deus, para que seja feita a vontade de Deus. Queremos colocar também no colo de Deus todas as vítimas da pandemia, todas as vítimas das enchentes, todos os nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos refletir o evangelho que a liturgia de hoje nos oferece, Marcos 3, do versículo 7 ao 12. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus se retirou para a beira do mar.
junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Sírio e da Sidônia, foi até Jesus porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que arrumassem uma barca para ele não ficar espremido no meio da multidão. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal que jogavam sobre ele para tocá-lo. Se jogavam sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, nós temos acompanhado Jesus, que ora está na sinagoga, ora está na casa das pessoas. Esse Jesus que está sempre em movimento. Por isso, nós, meu irmão e minha irmã, que somos batizados, que somos batizadas, que somos cristãos e cristãs, nós também devemos seguir esse Jesus que está nesse movimento. Então, se eu fico parado no meu lugar, na minha casa, no meu aconchego, isso significa dizer que é preciso dar uma olhadinha, né? Como é que está ali o meu ser cristão, o meu ser cristã. Porque Jesus é esse que nos coloca também nesse movimento. Hoje Jesus vai aparecer ali com os discípulos, né? Com os seus discípulos à beira do mar. E o Evangelho diz que uma grande multidão, muita gente o seguia. Tanto que Jesus precisou subir numa barca, né? Ele vai pedir para os discípulos arrumarem uma barca e ele vai subir nessa barca. E ali muitas pessoas mesmo, foram ao encontro de Jesus para serem curadas, para serem curadas. Muitas pessoas queriam, né, se jogavam sobre Jesus para que Jesus, né, tocasse, ou queriam pelo menos tocar em Jesus para ficarem curadas. Dá para imaginar o desespero de tantas pessoas. Aqui fala de multidão, para dizer que tinha muita gente abandonada. Muita gente, por isso que Jesus vai dizer em outro evangelho, muita gente que estava como ovelha sem pastor, né? Os líderes religiosos não estavam muito preocupados com essa multidão, sobretudo porque é uma multidão, é muita gente doente. É muita gente que, devido à sua enfermidade, já era excluída da sociedade, mas também do convívio religioso. E Jesus vai ajudar, Jesus vai curar essas pessoas. Por isso, Jesus não tem mais, entre aspas, paz. Ele não fica mais sozinho. Para rezar, ele precisa se retirar. Ele precisa ir, muitas vezes, subir a montanha para entrar em contato, entrar em comunhão com o Pai, né? Certamente para partilhar a vida, mas também para perguntar, né, se estava tudo certo, né? Se o que ele estava fazendo, confirmar se a missão dele realmente estava sendo cumprida. Meu irmão e minha irmã, também nós também devemos tirar todos os dias, né? Alguns minutos, ou quem sabe uma meia hora ou uma hora, para entrar em comunhão com o nosso Deus, para rezar, para apresentar as pessoas que amamos, para perguntar se nós estamos no caminho certo, se
Se eu é para perguntar se eu realmente estou no caminho certo, se você está no caminho certo. E é por isso a necessidade de rezarmos sempre. E aí eu digo mais uma vez, às vezes a gente até senta para rezar, mas levamos tanta coisa, rezamos tanta coisa, falamos tanto que a gente não dá espaço para que Deus também fale. A gente não dá espaço para ouvir o que Deus tem a nos dizer. E porque a gente enche a nossa oração de muita coisa. Às vezes, basta sentar, ler o Evangelho e ficar ali em silêncio, saboreando a palavra de Deus. Deixar que essa palavra caia dentro do nosso coração e transforme a nossa vida. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós somos convidados e convidadas a entrar nesse movimento com Jesus, né? A assumir esse projeto que é o projeto de vida e de vida em abundância para todo mundo, para todo mundo. Esse projeto que nós somos convidados, né, a irmos ao encontro das pessoas para ajudá-las a sair da escravidão, né, a sair da exclusão. Que o Senhor Jesus, nesse dia de hoje, ele nos conceda essa graça. A graça de acolhermos as pessoas com carinho, né? De olharmos para as necessidades dessas pessoas e ajudar, né? Buscar uma solução sempre. Tem ainda hoje nós temos uma multidão de gente faminta, uma multidão de gente doente e que não são assistidas pelo poder público. E muitas vezes também estão como ovelhas sem pastor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.